Estamos de volta para a segunda parte deste jogo económico. Acenda-se a chama olímpica. De 26 de julho a 11 de agosto, os olhos do mundo estarão em Paris para aquele que é um dos maiores acontecimentos desportivos da década. Se o sonho de muitos é representar o seu país num palco de sonho, essa vontade esbarra muitas vezes naquele que é o contexto jurídico. Que direito têm os atletas a participar nos Jogos Olímpicos e em que medida é que, numa fase sensível da pré-temporada, os clubes estão obrigados a ceder os seus ativos? Alexandre Miguel Mestre, ex-secretário de Estado do Desporto e Juventude e consultor da Abreu Advogados, é o convidado desta edição, vai nos ajudar a perceber esta problemática que se coloca sempre de 4 em 4 anos e que, de facto, ensombra sempre um pouco este tipo de competições. Alexandre Miguel Mestre, mais uma vez, muito obrigado por estar connosco neste jogo económico, para Oportunidade. esta visão olímpica. Enfim, já o europeu continua, naturalmente, e está na sua fase final, mas Portugal já foi eliminado e, portanto, nós passamos para outra, para os Jogos Olímpicos, onde vamos ter uma representação muito interessante. Mas há aqui esta questão, de facto, do direito aos Jogos Olímpicos, que é um tema que o Alexandre explorou muito recentemente, um artigo de opinião, em que, de certa forma, discorre sobre aquilo que a obrigação ou não, o Alexandre dirá o que está no contexto jurídico, digamos, a obrigação ou não dos clubes cederem os atletas. Estamos a falar de uma altura da temporada, nomeadamente futebolística, particularmente sensível, em que os clubes começam de facto a definir as suas opções para a próxima temporada, mas por outro temos um palco que deveria estar recheado com os melhores protagonistas em todas as competições, tendo em conta de facto o cariz destes Jogos Olímpicos. Como é que se joga nestes dois cenários? Ora, de facto, são cenários que nem sempre são compatíveis. O Comitê Olímpico Internacional, em quase tudo, de alguns tempos esta parte, tem remetido para as federações internacionais a definição de um conjunto de regras. Desde logo as regras técnicas, os calendários, e, nesse ponto de vista, o que é que nos diz? Cabe às federações desportivas internacionais decidir toda a regulamentação envolvente, nomeadamente, o acesso aos Jogos Olímpicos. E, neste caso, no futebol em particular, temos um regulamento da FIFA, o muito famoso regulamento do Estatuto de Transferência dos Jogadores da FIFA, que prevê que os jogadores só haja um dever dos clubes ou sociedades esportivas cederem os jogadores às seleções nacionais quando, ou representações internacionais, quando estiverem esses jogos das seleções nacionais, das representações internacionais, fixados num calendário, o calendário internacional da FIFA, as chamadas datas Calendário FIFA. FIFA. Uhum. Se a FIFA não o prevê, os clubes não são obrigados a ceder os jogadores às seleções nacionais. Da mesma forma, nós, em Portugal, até para compatibilizar bem as coisas, temos uma lei, a lei do contrato de trabalho desportivo, como se costuma chamar, que diz que é um dever da entidade empregadora ceder os jogadores às seleções nacionais, é o dever do praticante, quando chamado à seleção, quando convocado, de ir, mas remete todo esse enquadramento para os regulamentos federativos. E os regulamentos federativos levam-nos para o regulamento FIFA. Portanto, quando a FIFA entende, e isso será naturalmente polémico, mas quando a FIFA entende que os Jogos Olímpicos, torneio masculino, porque não sucede assim em relação ao torneio feminino, quando entende que o torneio masculino não deve estar integrado nas chamadas datas FIFA, fica ao dispor de cada clube ceder ou não ceder. Portanto, é uma liberdade e não é uma obrigação. E essa de facto é uma situação um bocadinho constrangedora, muitas vezes, naturalmente, para as seleções que querem contar com os melhores, e aliás, por exemplo, em Portugal tem-se feito um trabalho, já agora dar a nota que estas seleções são seleções sub-23, onde depois são enquadrados, creio que 2 ou 3 jogadores fora Três jogadores. dessa idade, e portanto estamos a falar aqui de um escalão etário que, por exemplo, Portugal tem vindo a trabalhar muito bem com a criação das equipas B e com a criação também de campeonatos altamente competitivos e interessantes relativamente àquilo que é a Liga Revelação, a Liga Sem de dúvida. Equipas Sub-23. Mas depois não temos essa qualidade vertida naquilo que é a competição olímpica, não é? E seria interessante, de facto,
ter esse vislumbre do que, por exemplo, podia ser uma seleção portuguesa de sub-23 com uma série de talentos para se perceber um pouco o trabalho que tem sido feito nesse campo, não é? É verdade, ao contrário do que sucedeu noutras ocasiões, desta vez nós não estamos, portanto, não temos equipa nos Certo, jogos, mas tendo, seria de facto um cenário interessante. Temos, no entanto, até como uma montra e como uma experiência internacional que faz esses jovens jogadores crescerem bastante, amadurecerem bastante. No entanto, alguns jogadores que estão no nosso campeonato estão a vivenciar isso. E, portanto, embora de outras seleções, está-se a discutir, como bem sabemos, a hipótese ou não de serem convocados ao abrigo desta regulamentação. O que é interessante aqui verificar também é que há uma disputa entre a FIFA e o COI há muito tempo a esta parte. Aliás, desde 99, em 99 foi a primeira vez que o COI que se defrontou com uma decisão da FIFA a dizer não fica no nosso calendário, as coisas têm, uma vez está, outra vez não está. O próprio Messi, por exemplo, esteve envolvido em 2008 numa situação em que até chegou ao Tribunal Arbitral do Desporto de Lausanne o caso, mas há aqui uma disputa que ainda vem ainda até antes disso, porque quando o COI dizia só amadores é que participam nos Jogos Olímpicos, durante muito tempo o futebol não pôde ter os seus melhores a alinhar para os Jogos Olímpicos. Mas é uma disputa que também leva, por exemplo, aos sub-23. Foi a FIFA que definiu, dentro, lá está, da tal delegação de competências que o COI dá, no fundo, às associações internacionais, foi a FIFA que, a determinada altura, disse: bom, então, sub-23, com 3 exceções. Portanto, tudo isto está nas esfera das associações esportivas internacionais. E o que é que ganharia a FIFA em, de certa forma, dar aqui algum cobro e alguma ah, capacidade do COI em contar com, pelo menos com um leque de atletas que fosse, tornasse, se calhar, a competição de futebol, a competição olímpica de futebol, mais atrativa? Então, a ver, eu penso que a FIFA é difícil, porque, por um lado, se estivessem lá os melhores, isso ia prejudicar os compromissos dos clubes, que são as entidades empregadoras. E a FIFA Certo. pensa, em primeira instância, também nas seleções nacionais, mas pensa nos clubes. E se os jogadores têm que estar a alinhar pelas seleções nacionais, não estão nos respectivos clubes. Depois, há também um seguro centralizado, digamos assim, pela FIFA, para cobrir acidentes e lesões que decorram quando os jogadores são cedidos às seleções nacionais, e sabemos bem que isso aconteceu porque houve uma reivindicação para acontecer. Os clubes diziam: estamos a pagar os jogadores. Contratualmente, a ligação é connosco e não com as federações nacionais. E mesmo assim, vamos prescindê-los, ainda mais numa altura em que estamos a preparar a época. Penso no caso do Mbappé. Macron chegou a apelar publicamente para que Mbappé pudesse jogar nos Jogos Olímpicos, mas obviamente Uhum. entre um Euro e uns Jogos Olímpicos não é fácil decidir, porque a nível de evento os Jogos Olímpicos estarão acima, mas a nível de futebol, evidentemente que o Euro 2024 tem muito mais força do que um torneio olímpico de futebol, e se calhar aqui é uma repartição, ou seja, os Jogos Olímpicos ficam numa visão mais eclética, e o futebol tem a sua importância, mas não sobressai, Exato. enquanto que depois o Euro sim é um momento capital, ou o Mundial é um momento capital para as grandes afirmações. E esta é uma questão muito interessante que o Alexandre levantou relativamente àquilo que é aquilo naturalmente que é o espírito dos Jogos Olímpicos, ou seja, nós de 4 em 4 anos e naturalmente depois temos os mundiais e os europeus nas várias modalidades e que têm naturalmente o seu interesse e são acompanhadas pelos adeptos das modalidades, mas os Jogos Olímpicos de facto conseguem captar a atenção do público, e é aquela altura do ano, de 4 em 4 anos, que muitos daqueles que não estão tão atentos aos fenómenos das modalidades conseguem reconhecer e dar valor àquilo que são os desempenhos de atletas em modalidades olímpicas. E Jorge, o Alexandre deixa aqui uma questão muito interessante relativamente àquilo que é a capacidade que estes Jogos Olímpicos têm de dar ênfase e de dar um grande palco a atletas e a modalidades que muitas vezes estão fora daquilo que são os grandes radares mediáticos durante os outros anos e fora também das épocas altas do futebol. E temos aqui a oportunidade de outros atletas e outras modalidades se evidenciarem e captarem a atenção do público. Com esta espécie de ocaso do futebol, temos outras modalidades
a emergir e a ganhar atenção. É assim, Jorge? Sim, antes de mais cumprimentar o Alexandre, agradecer a disponibilidade para estar mais uma vez connosco no jogo económico. Eu acho que vale a pena aqui fazermos uma reflexão, que é esta questão do amadorismo. Ninguém que se prepare para os Jogos Olímpicos nas modalidades do atletismo ou em canoagem são todos atletas profissionais. Ou olhemos para o ciclismo, por exemplo. Outro exemplo que eu acho que aí ficará demonstrado para todos os que nos estão a seguir essa diferença. Vejamos a seleção nacional escolhida para os Jogos Olímpicos por parte dos Estados Unidos para o torneio de basquetebol, e é um verdadeiro All-Stars da NBA. Autênticos monstros. E, portanto, não podemos dizer que são amadores. No que diz respeito claramente ao torneio olímpico de futebol, a verdade é que a FIFA nunca olhou com atenção, e o Alexandre já fez aqui o enquadramento devido. A FIFA nunca deu muita atenção ao torneio olímpico. Isto tem muito que ver também com a questão das datas, porque normalmente estamos em pré-época, em início de competições europeias, etc. E, portanto, os próprios clubes não veem com bons olhos abdicar dos jogadores para essa participação no torneio olímpico. Dizer, no caso português, também as nossas participações são escassas. Estamos a falar, se a memória não me falha, 96, 2004 e mais recentemente 2016, com uma outra participação em 1928, algo assim do género. E, portanto, Portugal participa muito poucas vezes. As qualificações, como se sabe, são ou via Mundial Sub-20 ou via Europeu Sub-21, e infelizmente Portugal não se tem qualificado nas últimas edições, com exceção dessa de 2016, que se qualificou para o torneio olímpico. Agora, efetivamente, por parte dos clubes, há tratamentos diferenciados. E olhemos para o caso do Sport Lisboa e Benfica, que, ao que tudo indica, irá permitir a participação de Otamendi, um dos seus capitães, e por outro lado, Trubin, havia a possibilidade de ser chamado para o torneio olímpico por parte da Ucrânia, acaba por ser barrada essa possibilidade por parte do clube. Eu acho é que as normas devem ser muito mais claras do que aquilo que são. E a FIFA das duas, uma, ou tomar, ou sim aceitar que faz parte das datas FIFA, ou então, se continuarmos de certa forma, neste limbo, acaba por retirar muita qualidade ao torneio olímpico. E depois eu acho que há uma enorme diferença, porque se olharmos para o atletismo, estão lá os melhores do mundo, no basquetebol estão lá os melhores do mundo, na canoagem, no ciclismo, por aí fora, até nas novas modalidades, como o surf, por exemplo. E o que é facto é que o futebol, as equipas nunca se apresentam na máxima força, mesmo olhando a esses condicionantes, ao facto de serem seleções sub-23, com a possibilidade de estarem na convocatória 3 jogadores acima dos 23 anos. Mas isso daria para convocar jogadores de facto de grande qualidade e ter um torneio com outro tipo de impacto. Eu acho que até seria benéfico para os próprios Jogos Olímpicos, porque teriam, obviamente, que o futebol, como desporto rei em grande parte do globo, obviamente que até o impacto mediático, tendo os melhores jogadores, iria ser diferente. Agora, há outros exemplos. A Argentina, por exemplo, olhou sempre com outro tipo de atenção para o torneio olímpico. Maradona ganhou um torneio olímpico e Lionel Messi também. E, portanto, depende muito também, e eu acho que aí as federações também têm que ter um papel, e não só a FIFA ou a UEFA as confederações continentais. Eu acho que as próprias federações de cada país devem também tomar uma posição sobre esta matéria, porque eu acho que todos tinham a ganhar. Os jogadores que participassem, as federações, o impacto que tinha, até para a própria organização dos Jogos Olímpicos, no que aos sponsors diz respeito, teria um impacto diferente. Agora, os Jogos Olímpicos são a maior competição desportiva a nível global. Eu acho que o futebol acaba por ser aqui, por culpa própria, por culpa da FIFA, por ficar um pouco à parte daquilo que é o mediatismo dos Jogos Olímpicos. Já agora, corroborando, um abraço ao Jorge também. De facto, a Argentina é um caso interessante, mas veja-se também como é que os jogadores têm diferentes visões. O Di Maria, tanto quando se percebeu, privilegiou, digamos assim,
disse eu queria era a Copa América e não os Jogos Olímpicos. O Otamendi terá feito pressão, efetivamente, pressão no bom sentido da palavra, que lá está, para estar nos Jogos Olímpicos. Isto também penso eu que também tem muito que ver com a forma como os próprios atletas concebem o legado que querem deixar, as experiências, as vivências, os títulos que querem ter. E eu, no caso do Otamendi, para mim é um caso que eu enalteço, porque alguém que já foi campeão do mundo, alguém que já passou pelos melhores palcos, querer muito ter a experiência dos Jogos Olímpicos, influenciado também pela tal tradição que o Jorge referia da Argentina, mostra, acima de tudo, que é um atleta muito complexo e consegue dar a relevância que os Jogos Olímpicos merecem. Eu penso que o próprio Turbino também terá comentado que tem pena de não ir, a própria seleção, a própria Federação Nacional também, mas diz compreender a posição do Benfica, mas efetivamente é único. Os Jogos Olímpicos são um evento absolutamente único e um atleta que valoriza os Jogos como os deve valorizar deve ser um sonho, não apenas um dever, uma missão de interesse público, que é a nossa lei diz que é uma missão de interesse público, representar a seleção, os franceses têm a mesma abertura, mas mais do que uma missão, é efetivamente um sonho que eu acho que qualquer atleta, na plenitude, quer ter. Até porque, Alexandre, no que diz respeito a datas FIFA e na primeira intervenção, falava precisamente desse aspecto, a mesma FIFA que diz que os jogadores não são obrigados naturalmente a cumprirem uma convocatória para uns Jogos Olímpicos, é a mesma FIFA que Taça das, estabelece. Taça das Confederações, por exemplo? A Taça das Está no... Confederações, estava-me a lembrar também do Mundial de Clubes, que tem gerado Sim, sim. grande controvérsia, e portanto há aqui, se calhar, alguns critérios um pouco questionáveis por parte da FIFA relativamente àquilo que é o interesse dos clubes, sempre salvaguardando a tal questão da sobrecarga de calendário, não é? Sem dúvida, e essa questão também é muito importante. Há até quem diga que para a FIFA Pro até não é, enfim, totalmente desagradável esta solução, porque ao mesmo tempo que a FIFA Pro, em nome dos atletas, tem vindo a reivindicar que há uma sobrecarga intensiva de treinos e competições, ainda mais agora com essa nova competição precisamente, ainda colocar em cima dos atletas os Jogos Olímpicos poderia ser penoso. Nessa perspectiva, e a perspectiva também, sejamos francos, a nível mundial, em termos digamos, da governança do desporto mundial, há duas instituições de topo, não é? O COI e a FIFA. E quanto mais valorizados estiverem os Jogos Olímpicos, mais o COI assume uma liderança. E naturalmente que aqui há um equilíbrio que se giza entre o poder da FIFA e o poder do COI. Acho que também está muito aí também em causa. Porque se fosse constante, vamos ver o que é que faz mudar a FIFA de ideias para, por vezes, incluir no calendário e outras vezes não incluir no calendário. Os Jogos Olímpicos são sempre os Jogos Olímpicos. Portanto, se há esta, enfim, duplicidade, significa que não é uma coisa ad hoc, é uma questão de, também um pouco, há aqui jogo de poder. Não podemos fugir disso, também há aqui um jogo de poder. Alexandre, estamos já mesmo no final desta segunda parte do jogo económico. Em um minuto, não sei se será possível ou não, mas queria saber da sua parte que importância têm estes Jogos Olímpicos, sobretudo realizados em França, que tem sido um país que tem estado tão no foco mediático, sobretudo em termos políticos, mas que importância de facto considera que estes Jogos Olímpicos têm neste ano? Eu sou um grande apaixonado pelos Jogos Olímpicos, acho que eles são sempre importantes. Estes têm aí uma dúvida sobre, uma incerteza sobre a questão da segurança. Vai também ser um teste, digamos assim, há quem diga o último teste para saber se os países observam ou não a trégua olímpica. Seria incrível, já aconteceu, se haver um cessar-fogo na pendência dos próprios Jogos. E depois, desportivamente, há sempre aquela adrenalina, aquele frenesim para ver como é que vão correr os jogos, porque é sempre um espetáculo sem par. A cerimónia de abertura no Sena a ocorrer vai ser única, pela primeira vez, tanto quanto sei, fora de um estádio, e França também vai mostrar ao mundo a sua capacidade de agregação, tanto mais que França também é um país muito multicultural.
penso que o Presidente da República esta semana afirmou muito bem que Portugal, quanto a Portugal, também há uma missão de contribuirmos para a paz e para promover Portugal, e esperemos que as 4 medalhas que foram contratualizadas as possamos ter, e os diplomas também, mas desde já temos uma ótima notícia, mais mulheres que homens pela primeira vez, e portanto também aí há algum otimismo. Que o único fogo destes Jogos Olímpicos seja precisamente o da tocha olímpica. Sem Alexandre dúvida. Miguel Mestre, muito obrigado pela presença neste jogo económico. Já a seguir partimos para as escolhas da semana, na edição do Jogo Económico.